Olá, internautas. Meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e esse é o resumo da semana. E essa semana nós tivemos aí, logo no comecinho, na segunda-feira, nós tivemos a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, onde foi eleito o advogado Elton Assis, ele que disputou com a Maracélia Lima, né? Então foi uma disputa aí até bastante acirrada, uma diferença aí de 600 votos, 600 e pouquinho, e bem interessante essa disputa, só que e o Elton realçou isso, né? Ressaltou isso, logo após ter sido oficializada a vitória dele. Ele já reuniu em torno de si as pessoas que estavam lá e agradeceu os votos, lógico, e já desmontou o palanque, né? Quem pode falar com a gente um pouquinho a respeito disso, que estava lá, é o Murilo, que também é advogado e é o nosso comentarista. Bom, foi uma campanha interessante, bastante tensa e efetivamente é o estilo do Elton, né? Esse tipo de atitude. No momento que saiu o resultado, antes mesmo das prévias e tudo mais, ele já havia desarmado o palco, chamou todos os integrantes da chapa que compunha a chapa dele, da chapa contrária, que a gente estava ali, né? Uhum. Todas as duas chapas concorrendo. Chamou inclusive a própria concorrente, a doutora Maracélia Lima de Oliveira, que é a atual vice-presidente. Falou, olha, o embate foi bom, a nossa concorrência foi boa, mas acabou, né? Já está declarada aí a chapa vencedora e agora vamos desmontar o palanque, porque a advocacia precisa se unir, né? E eu não sou o presidente da OAB de fulano de tal, do ciclano, beltrano, sou o presidente da seccional da Ordem dos Advogados de Rondônia. E isso foi bastante inspirador, inclusive, né? As pessoas levaram muito para o lado emotivo, né? E bastante interessante. Aguardar agora, porque há uma ilusão, uma pré-ilusão de que o próximo ano vai ser bastante conturbado para a seara jurídica como um todo. Vai ser, Murilo. E a OAB vai ser muito, muito questionada sobre suas atitudes, sobre a sua postura, né? Ela vai ter que ser ainda mais incisiva no que ela acha que está errado. A gente precisa recuperar esse protagonismo da OAB. É verdade. Para quem não sabe, o Dr. Elton, ele é atual conselheiro federal da Ordem. Como conselheiro, o Elton teve uma atuação ímpar, brilhante a atuação dele, se fez presente, né? E a gente deseja aí uma boa sorte para o Elton, porque realmente 2019 vai ser um ano duro para o direito brasileiro de uma forma geral, né? Nós temos propostas aí que são totalmente opostas ao que estabelece a lei, a legislação, né? Então, antes que se faça qualquer coisa, é necessário primeiro que se alterem as leis. Enquanto não se alterar a lei, qualquer coisa que seja feita vai estar à margem dela, né? Nós temos temas polêmicos, um deles é a proposta do governador eleito do Rio de Janeiro de praticar o abate de criminosos que estejam portando fuzis, né? Isso, em relação a isso, o Sérgio Moro, que é o futuro ministro da Justiça, fez uma declaração ontem diante do próprio Witzel, né? Do próprio Wilson Witzel, se não me engano, o nome dele, num evento lá no Rio de Janeiro. E Moro disse a ele que não tem essa previsão na lei, né? Não existe isso, a lei do abate, ela não está prevista na lei e fere totalmente aí qualquer tipo de entendimento. É o que a gente acha de incompreensível, né? A gente tem uma Constituição que existe, e ela está ali para normatizar esse tipo de situação. Agora, o que é pior nessa situação? O Wilson Witzel, ele é um juiz federal. É da mesma seara que é o Sérgio Moro, né? Na verdade, ele abandonou a toga para ser o candidato, assim como fez o Flávio Dino lá no Maranhão e tudo mais. Então, assim, é meio que estranho você estar ouvindo isso de um juiz, um ex-juiz federal, né? Um tipo de proposta e tudo mais, mas é o que a gente chama de... Uma proposta bizarra. Eu particularmente, eu concordo em parte com ele. Eu acho que foi uma trucagem que ele tentou dar ali. Quem anda com fuzil, de fato,
né? O sujeito que está armado, que é civil, que está com fuzil, boa coisa ele não está fazendo. É verdade. Mas é o que eu digo, há que se mudar a lei. Se a lei permitir, que seja feito. Se não permitir, não é um estado de exceção que vai ser implantado em função do desejo de um governador, né? Se fosse por isso, os estados declarariam moratória, nós teríamos aí uma confusão se cada estado quisesse fazer o que bem entende em relação à lei, né? E nessa semana, ele foi tema de 2 colunas nossas, da coluna Painel Político, que é o nosso saudoso, nem tão saudoso, ex-governador Confúcio Moura, que assume o Senado a partir de fevereiro, né? Na coluna que está no ar aí, que você confere no painelpolitico.com, eu tenho o Confúcio no meu Twitter e me vejo surpreso, né, ao ver uma postagem dele, ele dizendo que os municípios de Rondônia precisam de dinheiro, precisam melhorar sua malha viária e precisam trocar as pontes de madeira por pontes de concreto. Eu fico assim, Murilo, sabe, às vezes eu acho que eu vivo num mundo paralelo, porque o Confúcio Moura, até onde me consta, até abril desse ano ele era governador, né? 2 mandatos, né? 2 mandatos. E ele tinha Se ele poder não e fez cofre. em 2 mandatos, não ajudou os municípios, não trocou as pontes e não fez a malha viária, por que ele, como senador agora, está tendo essa constatação? E o pior, né? Já está querendo jogar essa fatura para o próximo governador, como se o próximo tivesse responsabilidade sobre o que ele não fez, né? Então, assim, o Confúcio é um caso, eu acho que ele é ET, ele não vive em Rondônia, não, sabe? Ele é uma pessoa assim... Ele também fez isso com a educação, né? E com a educação. A educação é compreensível. Ele saiu debaixo de greve. Exatamente. É compreensível ele querer abraçar essa bandeira como senador. Compreensível por quê? Porque a primeira suplente dele é proprietária do maior grupo de educação superior do estado de Rondônia. A primeira suplente dele é proprietária da finca, né? E ele disse, eu vou abraçar, vai ser uma devoção à educação. Lógico, a tradução disso é, vou fazer lobby para as empresas que me ajudam, que atuam comigo, enfim. Esse que é o resultado dessa história do Confúcio, de querer abraçar a educação. O Confúcio Moura foi governador 2 mandatos desse estado. Por 2 mandatos, 8 anos ele governou o estado de Rondônia. Ele saiu do cargo no início desse ano com a maior greve que a educação já fez nesse estado, a maior em termos de participação e a mais longa, porque ela durou aí uns 40 e tantos dias, né? E só foi resolvida graças à intervenção do atual governador Daniel Pereira, junto com a Assembleia Legislativa, que abriu mão de um percentual lá que ela tinha, do recurso que ela tinha. Ela devolveu o recurso. Devolveu para que fosse feito esse investimento nos professores, o que eu acho pouco ainda. Como eu acho ridículo, né, que os estados e municípios invistam o mínimo de 25% na educação. A lei fala o mínimo e os caras não conseguem fazer o mínimo. Todo fim de ano, quando é feita a prestação de contas, você vê prefeito na correria para tentar justificar essa aplicação de 25%. Aqui em Porto Velho, nós continuamos com um problema seríssimo que diz respeito às crianças que estudam nas regiões ribeirinhas e de quem alunos da zona rural também. Falta transporte público, o transporte que é oferecido a elas é um transporte precário quando tem, né? Falta parte, esse prefeito, eu não sei porque que ele não está preso ainda, sabe? Honestamente eu não sei porque que ele não está preso. Costas largas. Porque o que a gente vê, eu fiz até uma live hoje falando a respeito disso, lá no meu Instagram, que o que a gente vê é que todo mundo mete o pau no Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que criança e adolescente tem direito demais. Tem direito demais sim no papel, porque quando você joga isso para a vida real, né, elas não têm direito ao mínimo, que é a educação. Eles não conseguem ir para a escola porque não tem transporte. Quando chega na escola, a escola tem problemas, né?
Gravíssimos. Gravíssimos. Né? E agora a gente ainda tem mais uma discussão tosca aí que está vindo, o negócio de escola sem partido, escola isso, escola aquilo. Militarização das escolas. Eu não quero nem saber se a escola é sem partido, se ela é militar, o que ela é. Eu quero que pelo menos tenha escola, né? Que tenha professores nas salas de aula e que essas crianças possam ser atendidas. O que acontece em Rondônia, aliás, acontece no Brasil, mas aqui em Porto Velho especificamente, onde a gente vive, é uma coisa surreal. Como é surreal, Murilo, a prefeitura não ter resolvido até hoje a questão dessa licitação do transporte público. Como é surreal até hoje o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Ministério Público Federal não ter feito absolutamente nada mais incisivo com relação à prefeitura de Porto Velho. Porque é criminoso na gestão do Mauro Nazif, e olha que não foi das melhores e a gente não... Tanto não foi que ele nem foi reeleito, não foi nem para o segundo turno. Mas ali a gente reconhecia que o Mauro Nazif, ele o tempo todo, e o secretariado dele, inclusive o próximo governador, né, tinha graves problemas com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, né? Tudo eles pesquisavam, queriam saber por quê, não sei o quê, ofício para lá, ofício para cá, enfim, burocratizou demais. Isso eu entendo, a gente tem que ter essa visão. Agora, na gestão, o Hildon Chaves, você já está indo para metade da metade para frente do seu mandato, até agora nada mais incisivo. E aí eu volto a lembrar, e é uma crítica que eu faço. Hildon Chaves era promotor em Porto Velho. E até agora o Ministério Público não se mexe para nada com relação à Prefeitura de Porto Velho. Isso está muito estranho. Muito estranho. Uma omissão assim, sabe? É surreal o que estão fazendo aqui em Porto Velho. Ou, aliás, o que não estão fazendo aqui em Porto Velho. E omissão também é crime, né? Então, essa questão do transporte público do município, ela é tão grave que o que a gente vê rodando na cidade é um monte de pau velho, é sucata que roda aqui em Porto Velho, né? Sucata. Nós tínhamos na época do Mauro Nazif 3 empresas que na verdade eram uma só. Mas enfim, foi tirada as empresas, quebra do monopólio, etc., porque a concorrência é saudável, parará, enfim, tiraram as empresas. E colocaram um consórcio que não tem ônibus. Os caras têm uma sucata que roda aí, ficou essa coisa, esse puxadinho mal feito, né, que isso é um puxadinho que fizeram. A população continua, segue aí com os ônibus velhos, ônibus que vive quebrado, não tem ar-condicionado, enfim, aquela confusão. Os ônibus da educação dos alunos e os ônibus coletivos todos, também, né? Esse consórcio sim, que está até hoje aí, que tenta se vender também, não mudou nada. Não mudou absolutamente trocaram nada. Trocaram só, acho que são os mesmos ônibus, trocaram só a logo lá, enfim. Não, é a sensação que passa é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descaso que acontece. E é interessante que isso é um efeito dominó, porque se você tem um transporte público coletivo que funciona, de fato, as pessoas não vão querer se expor em bis, em motos, pequeno porte, moto velha, faltando, enfim, o cara não tem dinheiro para arrumar. Mas o que ele tem para andar é aquilo. Porque como que você vai confiar num transporte coletivo desse? Se você trabalha, por exemplo, o ônibus quebra quando o cara está indo para o trabalho. A matemática é simples. Um ônibus que funciona, o transporte coletivo funcionando, é menos carro, menos moto, menos bicicleta na rua. Exatamente. E a matemática... É menos acidente. Menos acidentes. E coloca a seguinte matemática. São, salvo engano, 40 pessoas que cabem dentro de um coletivo. Um carro, normalmente um carro de família que anda com 2 ou 3 pessoas, o espaço físico de 3 carros é o mesmo espaço físico de um ônibus coletivo. É verdade. 3 carros vão levar aí 12 pessoas no máximo. Um ônibus leva 40. Se o transporte coletivo funcionar, você desinflama um pouco esse nosso gargalo que ainda é as nossas vias, né? Porque Porto Velho não foi planejada nada. Absolutamente nada. São nada. Vias pequenas, estão rearranjando algumas situações, mas aqui também ocorrem umas situações bastante peculiares. Uma rua, ela, num determinado momento, ela é mão única, depois vira mão dupla, depois vira mão única reversa. E aí você não sabe, não tem placa para nada. Enfim, não vou nem falar na época de chuva, que aí acaba com o nosso sistema. Falando nisso, nós estamos entrando no período chuvoso, né? A gente já vê, aí esses dias mesmo caiu uma chuva à noite aí, aqueles trechos clássicos continuam alagando, é uma situação assim pavorosa, que eu não consigo entender qual é a dificuldade que tem de um prefeito ir lá, rasgar aquele asfalto, fazer uma galeria que preste. Já se sabe que esses canos, esses tubos que são colocados, eles não atendem. É uma questão
é um problema sério. Parte é culpa da prefeitura, parte é culpa da população que segue jogando lixo na rua, entupindo a rede de esgoto, etc. Mas a rede ela é subdimensionada, é uma rede pequena. Não tem como você pegar esse volume de água que cai, a gente vive na região amazônica, o volume de água que cai numa simples chuva é o que chove durante o ano inteiro em algumas regiões do Brasil. O volume de água que chove e o nosso terreno que já é encharcado por natureza. Exatamente. A gente já tem um terreno bastante úmido, inclusive bastante ácido, né, em razão da umidade. Exatamente. E a gente vê que é crônica a questão. Sabe, entra ano, sai ano, esse assunto é pauta da imprensa e há décadas que a imprensa fala sobre isso, né? Tanto televisão, site, jornal, todo mundo fala os mesmos assuntos. Isso é pauta igual é pauta para o jornal de Rondônia lá, o Dia dos Namorados, Natal e Dia das Mães, né? Agora, chama atenção, porque aí os caras falam o seguinte, a população começa a se pesquisar. Tem projetos passam por sabatina, passa pelo Tribunal de Contas, vai para execução, não consegue resolver porque já é subdimensionado. E como é que fica a responsabilidade dos engenheiros, que é isso que tem passado batido? Falo a mesma coisa. Que fazem os projetos, os engenheiros que executam os projetos, a população fica sem o serviço, o dinheiro vai embora e não se fala em nada em responsabilidade de engenheiros. E isso também a gente tem que chamar atenção para isso. E o CREA, obviamente... As placas das obras, normalmente, elas constam o nome da empresa e o engenheiro responsável, né? Eu já vi projetos aqui em Porto Velho que foram executados e após a conclusão, nós temos um caso aqui do presídio mesmo. Quando terminaram lá, viram que o portão era pequeno. O portão que compraram para colocar no espaço era menor do que o espaço que tinha sido disponibilizado. O dono da empresa falou, não, mas foi feito, eu segui o que estava no projeto e no edital. Então, assim, outro exemplo, a maternidade municipal de Porto Velho, que começou a ser construída lá na gestão Carlinhos Camussa ainda, acreditem ou não, as portas de passagem, de centro cirúrgico, de entrada nos apartamentos, elas não passavam a maca, Murilo. A medida da porta não era para passagem de maca. Ou seja, aí veio o Roberto Sobrinho em seguida, tiveram que refazer todas as portas da maternidade municipal, porque as que tinham sido feitas no projeto, foram executadas, elas não serviam. E a responsabilidade de quem fez esse projeto? A responsabilidade deveria ser eu também concordo. Tem que ser do engenheiro. A gente culpa muito os secretários e os prefeitos e governadores e tudo mais, mas e o engenheiro que fez esses projetos? Exatamente. Agora é aquela coisa, né? Eu, por exemplo, eu sou leigo. Se eu olho um projeto, para mim está tudo certo. Foi um engenheiro que fez. Mas a gente tem equipes preparadas para isso. Agora, para fiscalizar isso. É por isso que tem que responsabilizar sim, né? O pessoal que faz esses projetos aí, os projetos públicos, que tem um outro problema também, né, que é a produção desses projetos. Brasília, por exemplo, todos os ministérios têm recursos, só que não tem projeto. Os projetos são encaminhados pelas prefeituras, eles sempre esbarram na burocracia, porque eles não atendem o que pede a legislação. E em Brasília a gente tem pessoas pensantes lá, né? Aqui, vamos muito longe, todo ano, quando começa a fechar o orçamento na Assembleia, é uma correria porque tem dinheiro sobrando. Olha só, tem dinheiro sobrando, porque os municípios estão tendo que devolver o dinheiro porque eles não têm projeto e não conseguem ter profissionais que elaborem projeto para poder gastar aquele dinheiro. Isso na área da educação, da saúde, saneamento básico que não existe em Rondônia. Os municípios eles têm uma dificuldade terrível. Carência de pessoal, mas de pessoal qualificado. Porque para comissionado tem a rodo, né? Falta vaga. Verdade. Então, e falando em burocracia, desde ontem, aliás, desde sexta-feira agora, dia 20, hoje é dia 24, desde sexta-feira, dia 23, que entrou em vigor a lei que desburocratiza, pelo menos a ideia é desburocratizar a relação público, né, nós cidadãos com o poder público. Ela acaba com a necessidade da exigência de documentos autenticados em cartório, né? Quando você for numa repartição pública lá, que eles pedem,
traz o documento com autenticação, registrado em cartório, esquece isso aí. O poder público não pode mais exigir isso, né? Então, quando você for levar seu documento lá a partir de segunda-feira, que o balconista lá, o atendente pedir para você, tem que registrar no cartório, não tem não. Tá? Acabou. Brigue, polícia, chama a polícia. Faça confusão. É lei, se for o caso, anota o número da lei aí. Anota o nome do cara também que está pedindo. Nesse primeiro momento vai ter bastante confusão, né? E aí você coloca, vamos no nosso exemplo mais clássico, Junta Comercial do Estado de Rondônia. E lá eles já estão dizendo que ainda não aderem à lei porque precisa de uma normativadora aqui em Rondônia. Porque ela é uma empresa rondoniense. Agora entenda, isso não é válido. Isso cabe uma discussão em relação à junta, em relação a qualquer um, né? Não pode, ponto. Está na lei, a lei já está em vigor, vigorou a partir de ontem, sexta-feira. Muito clara quanto a isso. Né? Como também não podem mais pedir o seu título de eleitor. Você só é obrigado a apresentar o título de eleitor em duas situações. Na votação. Na votação ou se você for registrar sua candidatura. Natural, né? Fora isso, você não é obrigado a apresentar o título de eleitor mais. E o comprovante da última eleição, né? Certidão de quitação eleitoral, enfim. Mas, uma observação, Alan. Essa lei, ela não entra em questões particulares. Então, por exemplo, questões particulares e que envolvam valor, que é o que a gente chamava quando ia reconhecer a assinatura, reconhecer firma com valor econômico. Então, por exemplo, um contrato entre particulares de aluguel, por exemplo. De aluguel, de compra e venda de carro e tudo mais, continua as mesmas regras para quem está vendendo se ter respaldo. Né? Ter o respaldo com relação ao negócio jurídico que está se elaborando ali. Essa lei é muito clara, é com relação ao trato público. Ao privado permanece da mesma maneira. Fez um contratinho com um valor acima de 10 salários mínimos, alguma coisa do tipo, corre, reconheça a assinatura, faça tudo. No Detran vai ter um grande problema, porque toda vez que você vai fazer transferência de um veículo, você assina o DUT e tem que reconhecer por verdadeiro, né? Lá vai ter um grande problema, porque é um negócio entre privados que precisa ser reconhecido pelo público. E aí? É o primeiro entrave que só o judiciário vai poder dizer o que vai acontecer. Imagino eu que nesse primeiro momento continue do jeito que está. E que aí depois de alguém reclamar na justiça e a gente ter alguma sentença definitiva com relação a isso, o Detran deva mudar a situação de ter que ter a assinatura reconhecida no cartório. Então, hoje em dia, é um contrato privado. Até mesmo os documentos dos veículos, eles já estão sendo disponibilizados para você ter acesso a eles através do seu telefone. Tem um aplicativo já para isso. Rondônia já está CNH e os veículos de carro. A ideia é que você tenha a autenticidade desses documentos através da certificação eletrônica. Quando você emite uma certidão lá do tribunal ou qualquer outra coisa, aparece ali o número para a conferência, que é a chave de conferência. Aquilo ali, a pessoa, para confirmar a autenticidade daquela certidão, ela entra no site, digita aquela chave e vai constar ali se a certidão é verdadeira ou não. Então a ideia é que se acabe com essa questão dos cartórios, você ter que ir no cartório, pagar para o cartório fazer aquilo lá, que isso demanda tempo, demanda dinheiro, né? E sem contar que é uma total inutilidade em tempos de informática. Se você tem chaves criptografadas hoje, que tem uma segurança absurda na internet, disponíveis, para que você tem que ficar indo em cartório, para pagar R$9 para o cara dizer que a tua assinatura é tua. Mas é o que eu estou dizendo. Ainda vai ter uma grande confusão com relação a isso. A lei ela é contrato público. Entre particulares vai ter essa confusão porque o cara, uma questão hipotética, o cara que vai se registrar numa faculdade, toda faculdade no ato da matrícula, ela pede uma cópia da sua certidão de conclusão do ensino médio, né, e o histórico reconhecido, firma de quem assinou, tudinho, uma cópia autenticada disso. Isso não muda, mas é natural, nas alterações legislativas, a população ainda vai ter toda essa dúvida, vai acontecer esses casos. Enfim, a gente precisa se preparar e divulgar isso ainda melhor, de forma mais transparente, porque a pessoa entenda, né? Pois é, se você tiver dúvidas aí em relação a essa lei, quiser pegar o número dela e tal, entra no painelpolitico.com,
que a gente está falando sobre isso, né? Lá tem uma matéria bem completa sobre esse assunto. Bastante esmiuçada. Que você vai entender direitinho do que se trata esse texto, porque ele é muito mais do que isso também. Na verdade, ela faz parte de uma proposta do Congresso para tentar reduzir a burocracia para quem lida com órgãos públicos no cotidiano. Falando em Congresso, essa semana nós tivemos aí o casamento do Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni se casou lá em Brasília, numa festinha fechada. Não deixou ninguém entrar com o celular, mas quem estava lá era o Marcos Rogério, nosso deputado federal e futuro senador, que é amigo do... O Marcos Rocha não estava lá? O Marcos Rocha não estava lá. Não foi convidado? Não foi convidado. O Marcos Rogério foi, né, e o Marcos estava lá, chegou, inclusive chegou na hora com o Bolsonaro, o casal Bolsonaro, o Marcos Rogério ali, ó. Né, que tem a mesma linha de pensamento ali e tal, ele está em casa ali com esse novo governo, né? E em novo governo nós estamos seguindo na expectativa de divulgação dos nomes do secretariado do Coronel Marcos Rocha, né, que até agora não mostrou a que veio, né, tem andado por aí, foi no Ministério Público, tomou um café da manhã por lá, foi no Tribunal de Contas, conversou um pouquinho lá com os conselheiros, mas aí foi na PM também, tomou um café junto com os companheiros de farda. Ao que tudo indica, ele só está ficando mais gordo, né? Que você está tomando café todo dia e até agora o trabalho que é bom para mostrar, nada. Né? E não adianta olhar para mim e falar bem assim, mas ele nem assumiu. Não precisa assumir para resolver um monte de problema que nós temos. Equipe de transição serve para isso. Enquanto não assume o mandato, porque o Estado não pode parar. Eles têm, exatamente. A gente está vendo isso em nível nacional. Por exemplo, Bolsonaro ainda não assumiu nada. Mas já fez um monte de coisa. Acabou até com mais alterações. Já fez várias alterações. A equipe de transição tem esse poder. É lógico, né? Até porque ela é nomeada, né? Ela é nomeada publicamente. Eles respondem, inclusive, se fizer bobagem na transição, responde tudo isso. E agora começamos a votar o orçamento, LDO. Exatamente. Então, assim, equipe de transição é para isso, né? Era para estar enfiado na Assembleia, que, aliás, ainda não alinhou com o futuro governador, né? Então, tem muita coisa solta no Estado. Eu, sinceramente, eu duvido muito da capacidade do Marcos Rocha de governar o Estado de Rondônia pela total falta de experiência que ele tem. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir do 1º de janeiro, quando de fato ele não tiver mais essa desculpa de que eu não assumi e não posso fazer nada. Essa semana ele publicou uma peça publicitária no perfil dele no Facebook, que eu achei de extremo mau gosto, né? Porque ela qualifica todos os empresários, que não são poucos, que têm contratos com o poder público. Ele disse que a partir de janeiro todo mundo tem que dar o preço justo, porque eles não vão renegociar os valores. Isso, primeiro, que isso não depende dele, né? Foi feita uma peça assim, para jogar para a galera, como a gente costuma dizer, né? Puro populismo. Até porque nem é ele que trata dessa Realinhamento de preço não depende dele. Nada. A questão da licitação não depende dele. Se ele quiser fazer um governo transparente, é só usar o pregão eletrônico, que é usado no Brasil inteiro por todas as instituições, incluindo aí Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Então, é usar as ferramentas que já existem. A questão de valores, se vai aumentar ou se vai abaixar, não depende dele. Isso aí depende da licitação, depende da legislação, do realinhamento de preço é feito judicialmente, inclusive. Judicialmente, até porque nada é fixo. Né? A gente vive num país em que tem escalonamento, enfim, sobe e desce de preço, de commodity, de tudo isso influencia o final. A gente vê, por exemplo, a título de exemplo mais clássico, combustível. Como é que um posto de gasolina vai ofertar combustível para o Estado a um preço que vai garantir 3 anos o mesmo preço? Não tem condição, ele vai abaixar, vai aumentar. Isso tudo é feito judicialmente, com acompanhamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas. Então isso aí ele só falou, balela, com perdão da expressão. Né? Agora, tocar numa questão mais sensível, é que ele também disse que em 2019 pretende não gastar dinheiro com publicidade, né, Alan? Isso é bom. Você foi numa rádio, falei essa semana. É favorável, né? Sou favorável a que ele não gaste, né? Inclusive, nós publicamos a intenção dele de não gastar. Essa informação, ela está circulando em Brasília com pessoas que ele conversou, né? Que ele diz que pretende
não gastar recursos em 2019 da publicidade, porque ele disse que não vai ter nada para mostrar no primeiro ano, que é um ano de ajustes. Por que você é contra? Eu não sou contra o ter publicidade institucional, porque se faz necessário. Você tem que divulgar ações como campanhas de vacinação para criança, adolescente, velho, boi, enfim, tem que fazer as campanhas que são feitas normalmente. Arrecadação de PVA, tudo. Arrecadação de PVA, campanhas educativas, campanhas de conscientização, tudo isso tem que ser feito. Agora, eu sou contra que se pague valores para emissoras de TV e jornais impressos, esses valores que eu contesto. Eu acho que não tem que ser um valor globalizado, vai lá e paga, não. Tem que se pagar por campanha. Então, nós já temos um calendário anual de campanha, você já sabe o que vai ser feito durante o ano nessas campanhas, né? Eu não acho justo e não acho que seja correto que o Estado pague, por exemplo, uma publicidade num jornal como o Diário da Amazônia. Existe ainda? Existe. Circula? Circula, com uma tiragem limitada, mas circula. Mas eu não vejo qual é o impacto disso, de um anúncio no jornal Diário da Amazônia. Como eu também não acho correto que se pague para ficar colocando publicidade institucional na Globo, na TV Candelária aqui, na SIC TV, enfim, nessas emissoras aí. Porque elas fazem, Murilo, contratos por CNPJ. Então, a SIC TV, por exemplo, que é uma entidade só, ela tem um contrato com a Rádio Parecis, tem um contrato com a TV Candelária, tem um contrato com a TV Record News. A Globo aqui, a TV Rondônia, tem um contrato, o G1 tem outro contrato, aí tem o G1, o G Paraná que tem outro. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Para divulgar o mesmo serviço. Para divulgar a mesma coisa. Hoje você anuncia no Google que você vai ter tudo isso aí, em todas as páginas que você abrir vai estar lá, que é aquelas propagandas chatas, por exemplo, quando você está pesquisando alguma coisa no Google, que tudo que é página que você abre, está lá aquela notícia, aquela propaganda, né? A mesma propaganda. Então você tem ferramentas hoje que atingem muito mais gente a um custo muito menor do que ficar anunciando nessas emissoras que eu, sinceramente, eu gostaria muito que elas parassem de receber recurso público, porque assim, quem sabe, elas começariam a dar voz à população, né? Porque por muitas vezes, e isso não é novidade para ninguém, essas grandes empresas, elas se omitem do trabalho dela, que é o de informar, né? Ou quando faz de maneira totalmente superficial, ou às vezes até extremamente tendenciosa, simplesmente porque o governo ou a prefeitura parou de pagar, atrasou o pagamento de alguma forma, e quando está em dia está tudo certo, né? É interessante isso, vou dar um exemplo, a Rede Globo com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral ficou 8 anos na prefeitura do Rio, no governo do Rio. Ele ia de casa para o Palácio da Guanabara, 8 quilômetros de distância, ele ia de helicóptero todos os dias. O sujeito passa 8 anos fazendo isso, ninguém fala nada. No dia que ele foi preso, a Globo fez uma matéria de 15 minutos falando sobre os absurdos que o Sérgio Cabral cometia quando era governador. Ele foi preso, então acabou ali o mensalinho. É um absurdo, né? Isso. Então, quer dizer, ela se omitiu durante 8 anos de divulgar isso. Hoje, sábado, circulou que o Ministério Público de Minas Gerais está querendo que o Aécio Neves devolva 11 milhões de reais para os cofres mineiros. Por quê? Porque o Aécio Neves fez 1.300 voos quando era governador, que não eram de interesse público, ou seja, viagens particulares, pagas com o dinheiro do governo de Minas Gerais. Por que não cobraram isso quando ele era governador? Por que não cobraram isso quando ele era senador? Agora que ele vai ser deputado federal, que está todo, com perdão da palavra, todo esculachado dos pés à cabeça, né? Então, não, vamos para cima do cara, o cachorro está morto, vamos chutar. Então, o poder público, ele tem obrigação de fiscalizar. A imprensa tem obrigação tripla de fazer essa fiscalização, né? Eu acho que o que tem faltado no Brasil, de fato, é que se acabe com essa história de dar verba publicitária para tudo que é emissora de TV aí, porque quem sabe dessa forma a gente começa a ter uma imprensa que funcione, que denuncie, que averigue, que investigue, que apure, que é um papel que hoje cabe aos sites de notícias, né? A grande maioria tem feito isso,
e feito de forma bastante competente. E os sites são altamente fiscalizados. Os sites de notícias, eles apresentam todas as certidões, apresentam a comprovação de veiculação e recebem um valor infinitamente menor do que é pago para essas emissoras, com uma penetração muito maior. E você tem como comprovar pelo Analytics o alcance do site, o alcance real, a audiência real, né? E o alcance dos jornais televisivos, vocês não conseguem ter essa informação com exatidão. Exatamente, principalmente aqui em Rondônia, onde os institutos não fazem essa aferição. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui em Porto Velho, vamos pegar Porto Velho como exemplo, com essa briga que está tendo Record, Globo, essa confusão, essas novas ideologias que têm surgido, aliás, esses novos discursos ideológicos que têm surgido em relação, por exemplo, à mídia golpista, né? Ou não vou assistir a Globo, não assisto a Globo. Vai assistir o quê? A Record é a cópia da Globo, é tão ruim quanto. A Band Deus nos acuda, não tem para onde correr, né? As pessoas buscam informação na internet, porque as emissoras elas viraram canais de entretenimento, porque quando você fala em jornalismo de fato, quem tem feito, né, tem sido essas mídias alternativas. E aliás tem gente no Facebook que só no Facebook consegue dar muito mais notícia. Eu cito aí o Homem do Tempo, por exemplo, que faz um trabalho de fato comunitário. Excelente pauteiro, que é o que a gente chama de pauteiro. Tá lá, né? Todo que é buraco, ele está lá, está filmando. Está lá, denunciando, mostrando, né? Filmando sem em filtro, tempo real. Sem né? filtro. Sem filtro, com os seus defeitos, mas também com a sua qualidade, que é a informação recente, né? Agora, uma última observação, a gente tem esse problema e o governo brasileiro, com o Bolsonaro, tem se mostrado muito fiel aos Estados Unidos. Né? A gente quer sempre copiar o que o norte-americano é. A imprensa norte-americana, por exemplo, não tem mensalinho, como aqui no Brasil tem. Pois e aí, vamos copiar isso também, pela lógica, né? Oremos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, esse foi o resumo da semana aí. Mais comprido essa semana. O mais longo, né? Hoje aí com quase 40 minutos. Eu agradeço a audiência, quem segurou a onda até agora, que está assistindo aí, parabéns, obrigado, né? E convido vocês a frequentar lá a nossa página na internet, painelpolitico.com, nossas redes sociais, né? E nos próximos dias aí, a tendência é a gente estar intensificando esse trabalho via redes, né? Via perfis nossos aí nas redes. Então vamos estar tentando aumentar essa interação aí com o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e tenham aí uma excelente semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.